Boa tarde, eu sou Antônio e vou falar sobre o trabalho Produção de grãos em famílias de trigo em condições de estresse hídrico, de autoria minha, em conjunto com meus colegas Matheus, Mary, Patrick e Pedro, e orientado pelo professor Guilherme Ribeiro. O trigo ele tem uma relevância muito grande quando se fala em produção de cereais, sendo que ele fica apenas atrás do milho. E ao longo do tempo, o trigo ele se tornou uma opção de cultivo bastante viável na época de inverno, por proporcionar uma maior diversidade para as rotações de cultura. Outro fator importante a ser ressaltado é que o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo, de maneira que ele produz praticamente aí só metade da demanda interna brasileira. Então, uma das alternativas para expandir essas áreas cultivadas é implantar a cultura em ambiente adverso ao que geralmente o trigo ele é estabelecido, como é o exemplo das áreas de terras baixas. Então, ressaltando a importância dos programas de melhoramento genético, fazendo o estudo dessa interação entre genótipo e ambiente e também selecionando os genótipos de trigo que são capazes de tolerar esses ambientes aí onde a drenagem ela é mais deficiente e o encharcamento é prolongado. O objetivo do trabalho, então, foi avaliar o comportamento de famílias meio-irmãos de trigo submetidas a um ambiente condicionado ao estresse hídrico para a produção de grãos. Então, o experimento ele foi conduzido na área experimental da Unipampa, campus Itaqui, onde foram elaboradas as taipas, que são similares ao cultivo de arroz irrigado, para justamente fornecer esse ambiente de estresse hídrico. Os tratos culturais eles foram feitos de acordo com a recomendação para a cultura do trigo e a simulação do estresse hídrico de inundação do solo ela foi feita em 3 momentos distintos. Após a semeadura, 45 e 90 dias após a semeadura. Então foi feita a inundação com a lâmina de água de aproximadamente 5 centímetros, onde a lâmina d'água ela era mantida por um período de 3 dias e posteriormente era feita a drenagem. A variável analisada foi o peso de grãos, onde cada unidade ela foi colhida, trilhada de forma manual, então era feita a pesagem dos grãos usando a balança de precisão. Do total de linhagens semeadas, foram obtidas 136 linhagens para as análises estatísticas. As análises de variância e comparação de média, elas foram realizadas pelo programa computacional Genes. Então, após análise de variância, foi constatada aí diferença entre os tratamentos e o teste de comparação de média de Scott-Knott, ele estratificou aí os tratamentos em 8 classes. A classe 1, ela foi formada só pela linhagem 71, com média de 11,05 gramas de peso de grão. Já a classe 2 com 5 linhagens, onde se obtiveram produções que variaram de 9,61 até 8,29 gramas. A classe 3, com as linhagens 66 e 99, com produção aí, então de 7,14 e 6,95, respectivamente. Já para a classe 4 foram identificadas 10 linhagens, né, com peso de grãos entre 6,63 e 5,51 gramas. Na classe 5 ocorreram então 18 tratamentos, né, incluindo a testemunha, uma testemunha, que era o genitor 1, com variações aí, então de 5,40 e 4,15 gramas. Na classe 6, que foi que obteve o maior número de tratamentos, com 39, então estava presente a outra testemunha, que era o genitor 2, e as duas últimas classes, que obtiveram somadas, então, 56 linhagens com baixo peso de grãos, né, que foram valores menores que 2,5 gramas, e com base nas médias de produção de grãos, né, foi possível identificar 18 linhagens de trigo que foram superiores à melhor testemunha. Fica aqui o meu contato e meu muito obrigado.